Olá, minha gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo, tá certo? Como sempre, em cada vídeo eu gosto de me apresentar, se é que você não me conhece. O meu nome é Jaime Viana e eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso mesmo eu estou aqui com você, para nós meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Eu estava vendo esses dias atrás nas redes sociais, e eu estava vendo alguém trazendo um estudo bem, como é que se diz, bem longo a respeito, direto ou indiretamente da Palavra de Deus, mas para ser mais específico a respeito de Moisés, falando sobre Moisés, por que Moisés não entrou na Terra Prometida, porque Moisés desobedeceu. E realmente, quando eu pego o texto do livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 6, eu vejo uma passagem e depois em seguida eu quero te falar de outra passagem, quando em Horebe o povo estava morrendo de sede e Deus chama Moisés e diz: olha, eu vou estar ali diante da rocha em Horebe e eu vou junto de você lá e você vai falar com uma rocha e você vai bater na rocha e da rocha vai sair água. Na verdade ele diz que é para Moisés bater na rocha, que da rocha iria sair água. Isso em Horebe, o povo morrendo de sede, já estava começando a murmurar, não a praguejar, mas estava começando já a duvidar de que Deus realmente havia tirado eles da terra do Egito, e que não foi uma ação voluntária de Moisés, não foi uma ganância de Moisés querer dominar o povo. E então chega ali naquele lugar, Moisés fere a rocha e da rocha sai água, e daquela água o povo bebeu e juntaram água e bebeu o gado, bebeu todos os animais que estavam com aquele povo. Algum tempo depois, agora em Meriba, mais uma vez, o povo começa a murmurar porque estava morrendo de sede e faltava água ali no deserto, o que era algo normal, típico, ali no deserto naquela época. E já agora, capítulo 20, capítulo 20 de Números, versículo 11 e sequência, Deus diz a Moisés: olha, você vai estar ali e diante da rocha, o que você vai dizer, o que você vai fazer é o seguinte: diante da rocha, você vai falar a rocha e a rocha vai verter água para você. E Moisés estava tão irado com aquele povo, com o que aquele povo estava dizendo, com aquela como é que diz, aquela cobrança exagerada do povo, aquela cobrança sem sentido, porque como é que pode as pessoas se esquecerem das coisas boas que Deus faz e só se lembra dos momentos de desespero, dos momentos de angústia? Eu me lembro disso aqui, eu começo a pensar o que diz o capítulo 17 de 1 Samuel, quando um dia aquele povo, o povo de Deus, a nação escolhida, a nação eleita, o povo santo de Deus, estavam diante de uma iminente guerra declarada entre o povo de Deus e os filisteus. E no meio do povo filisteu sai um homem chamado Golias e diz assim mesmo: olha, traga um de vocês, o mais forte que tiver aí para brigar comigo, e se ele me vencer, nós os filisteus vamos servir a vocês, e se nós vencermos vocês, e se eu vencer este homem, todo esse povo de Israel é que vai acabar servindo aos filisteus. Gente, o que eu quero pensar e o que eu quero dizer a você é o seguinte: a gente tem uma facilidade incrível para esquecer das coisas boas que Deus faz com a gente, para esquecer da maravilha. Se a gente fizesse um retrocesso, se a gente fizesse, na verdade, uma pesquisa na nossa mente no passado, para entender que existe um Deus e que esse Deus poderoso prometeu, como nos diz o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, está conosco, eis que eu estou convosco, disse o Senhor Jesus, todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Mas parece que quando vem a luta, nós somos movidos por emoções. Quando vem a luta, quando vem a adversidade, quando vem a muralha,
nós começamos a tremer na base muitas vezes. Aí eu pergunto, que tipo de fé é essa que nos faz retroceder diante da primeira barreira que o inimigo coloca em nosso caminho? Imagine agora, quando eu falei para você sobre 1 Samuel 17, eu quero dizer a você o seguinte, que em meio àquela toda a multidão de Israel, existia alguém que já tinha tido experiência com Deus, e uma experiência tal, gente, que fez com que ele fosse até o rei Saul e disse assim, o teu servo, vai lutar contra este homem. E Saul, vendo na aparência, porque muitas vezes nós vemos pela aparência e julgamos as pessoas pela aparência, e isso aí para o diabo é muito maravilhoso, ele bate palma. Porque o mundo vive de aparência e tem muito cristão aí querendo também viver de aparência e julgar as pessoas pela aparência. Mas ouça que tudo aquilo que se é dito em qualquer lugar, quando se prega a palavra de Deus, se há verdade, se há, se há conversão, se há livramento, Deus seja louvado. Gente, aquilo que eu quero complementar ainda, depois eu volto ao capítulo 20 de Números, o que foi que aconteceu foi o seguinte, aquele povo de 1 Samuel 17, aquele povo então ouviu, Davi volta lá para o rei Saul e diz, olha, o teu servo vai lutar. E Saul, olhando pela aparência, diz ele, olha, aquele homem, ele já é guerreiro desde a sua meninice, e você, quer dizer, como você é um cara insignificante, você tem 1 metro e pouco de altura, olha a aparência julgando aí, mas sobre ele repousava a graça de Deus, aleluia. É isso que a igreja tem que entender, que aos olhos do mundo nós somos pessoas que somos detestáveis, são crentes barulhentos, são crentes que tudo é glória a Deus, aleluia, tudo parece Deus, mas se Deus não tiver no negócio não adianta nada. Se Deus não tiver na frente, se Deus não tiver na direção, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me dá o prazer de ouvir agora, não adianta nada, não adianta se Deus não tiver na direção, gente. E o que aconteceu foi isso, você sabe o final dessa história, que Golias veio até Davi foi ele com a funda e com a pedra na mão e rodou e puf, atirou, e você sabe. Agora, o que eu chamo a sua atenção aqui é, diante daquele problema, diante daquela situação em que Davi se colocou, se ele não confiasse, não tivesse, ou seja, não tivesse um pacto com Deus, não tivesse uma experiência com Deus, oh meu Pai, misericórdia. Quantos crentes aí têm experiência que Deus já curou filhos, Deus já curou pessoas, Deus libertou, Deus fez maravilhas, Deus levantou a família que estava caída, Deus uniu novamente o casal. Quantas pessoas que quando vem a luta acabam deixando tudo isso que Deus fez de lado e começam a acreditar mais no problema do que naquele que tem poder para resolver os problemas. Mas Davi não fez assim. Davi disse, olhe, eu vou a ti em o nome do Deus vivo, aleluia, aleluia. Isso enche o meu coração de alegria, o Espírito Santo acaba testificando em mim que é necessário a igreja hoje voltar a acreditar no Deus que tudo pode, o Deus que tem poder para libertar, para transformar, tem poder para fazer do vencido um vencedor, para que ele seja glorificado, aleluia. E você sabe a conclusão da história, que Davi derrubou Golias com a pedra e foi depois cortou-lhe o pescoço com a sua espada. Agora eu volto, então Deus pega e diz para Moisés, você vai falar a rocha. E Moisés estava tão indignado, Moisés estava tão, vamos dizer assim, tão na carne, estava tão irado com aquele povo, que Moisés foi e feriu a rocha. Pronto. Mas aí que as pessoas dizem, Moisés não entrou porque foi desobediente. Realmente, Moisés foi aquele que foi usado por Deus para trazer a lei. E a lei dizia que a alma que pecar, essa morrerá. A lei dizia também que aquele que fizesse errado ia pagar. O gostoso disso aí é que às vezes a pessoa não entende o plano de Deus, o conceito de Deus. E a Bíblia nos dá exemplos sobre outros homens. Por exemplo, José. Deus havia mostrado a José em sonhos que os pais dele, o pai e a mãe dele, né, Jacó e a mãe dele, iam se dobrar diante dele, que os seus irmãos iam se dobrar diante dele. E ele vai contente e alegre e conta para a sua família. E foi repreendido por todos. E em seguida os irmãos se macumunam contra ele e vão tentar destruir a vida dele e acabam vendendo ele para uma caravana. E ele vai e fica muitos anos na cadeia.
Como é que ficou a cabeça de José naquela hora? Poxa, Deus disse para mim que eu ia ser isso e aquilo. Mas ele tinha experiências com Deus. Fez-se cumprir nele aquele salmo que ainda não havia nem sido escrito naquela época. Mas o esperar com paciência no Senhor. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, é preciso esperar. Porque o obedecer também faz parte do esperar. Quando o povo caminhava no deserto, tinha hora que Deus mandava eles para dizer, agora para. E o povo parava. Agora adianta. E o povo adiantava. Gente, como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Aleluia! Isso enche o meu coração de alegria, meu irmão, minha irmã. Perdoe-me se eu estou sendo muito, como é que se diz? Eu estou sendo muito frágil neste momento, mas há uma alegria no meu coração quando eu posso falar do amor de Deus, que quando eu me lembro de onde o Senhor me tirou, do lamaçal do pecado, preparado para viver num mundo de trevas, andando no mundo de trevas, envolvido em tanta patifaria de magia negra, e o Senhor me libertou pela sua misericórdia, e o Senhor me disse pela fé, você foi escolhido, eu liberto você agora, aleluia. Gente, é algo que aos olhos materiais parece loucura. Tem muito crente aí que quer viver como Saul, olhando na aparência. E o próprio Senhor, através de Samuel, já havia dito ao pai de Davi, aos familiares dele, Deus. E o próprio Deus havia dito também a Samuel, porque eu não vejo como vê o homem. E Samuel dizia, o Senhor ainda não está aqui, o escolhido do Senhor. Gente, pode vir a luta, pode vir o que vier, se Ele prometeu estar conosco, Ele está conosco. Ele é o Deus que muitas vezes, Ele não livra você da fornalha de fogo ardente, Ele vai com você até lá dentro. Como foi com aqueles homens Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá no capítulo 3 do livro de Daniel. Ele não livrou aqueles homens da fornalha de fogo ardente, mas Ele livrou da ação do fogo sobre a vida deles. Nós podemos estar em meia tempestade, em meia luta, nós podemos sentir muitas vezes Satanás fungando aqui no nosso cangote. Ele pode vir o que vier, pode vir o que quiser, porque na frente vem sempre vencendo o Senhor Jesus Cristo para nos garantir a vitória, aleluia, para nos libertar, para nos esforçarmos a andarmos na presença dEle. Tenha bom ânimo, irmão. Moisés não entrou na terra prometida, que era Canaã material. E aqui eu quero dizer uma coisa a você que talvez esteja passando luta e não recebeu uma resposta de Deus até agora. Gente, eu vou terminar aqui porque o vídeo está muito grande. O vídeo, senão, não vou conseguir colocar no YouTube, mas eu quero dizer uma coisa para você. Em 1 Coríntios 15, 19, diz que se nós esperamos em Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Moisés não entrou na Canaã, quem colocou o povo lá dentro foi Josué, depois que cruzam o Jordão. E a primeira cidade que eles enfrentam é Jericó. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Moisés entrou na glória com o Senhor, porque já no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, nós vemos lá Jesus transfigurando-se no monte e apareceu conversando com ele, Moisés e Elias. E por que Moisés não entrou? Está aqui a resposta ainda na Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Por quê? Porque a lei veio com Moisés. E se a lei veio por Moisés, Moisés tinha que ser o primeiro a dar exemplo na lei. E se a lei dizia que o homem que pecasse iria morrer, Moisés morreu diante da lei. Mas para a glória de Deus, Moisés se encontra com ele lá na glória agora com o Senhor. Tá bom? Está aqui explicado. Depois você vê João 1, 17. Capítulo 1, versículo 17, diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. E graças a Deus porque ela veio. Porque se nós pecamos, nós podemos chegar e dobrar o nosso joelho, levantar a nossa mente no nosso altar espiritual e dizer, Senhor, perdoa-me, em nome do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Gente, muito obrigado mesmo pela sua participação, obrigado pela sua atenção. Se possível, nos ajude em oração. Se quiser, eu peço a você, se inscreva no nosso canal. Visite lá no YouTube, veja lá no YouTube, tem várias mensagens para a graça de Deus, para a glória de Deus. Procure por Jaime Viana e você vai ver mensagens de poder e de renovação espiritual em nome de Jesus Cristo. Até a próxima, fica na paz, que o resto a gente corre atrás, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Até a próxima.